Bom dia, senhoras e senhores. Neste momento, daremos início à cerimônia de abertura do projeto de capacitação de pessoal da Rede de Saúde Pública Estadual, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Convidamos para compor a mesa de honra o excelentíssimo professor doutor Giovanni Guiduccieri, secretário de Estado da Saúde de São Paulo, que neste ato representa o excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin. Convido o doutor Gustavo Húngaro, presidente da Corregedoria Geral da Administração. Convido o excelentíssimo doutor Pedro Tobias, deputado estadual. Convido o excelentíssimo doutor José Renato Nalini, corregedor-geral de Justiça, que neste ato representa o Poder Judiciário. Convido a excelentíssima doutora Rita de Cássia Bergamo, promotora de Justiça, que representa o corregedor-geral, doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Convido a doutora Maristela Marques Maione, representante residente, assistente do Programa das Nações Unidas. Esta aula inaugural está sendo transmitida para 18 polos que integram a TecReg, Tecnologia de Escolas de Governo da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo. E com a palavra inicial, o excelentíssimo doutor Gustavo Húngaro, presidente da Corregedoria Geral de Administração. Bom dia a todos participantes desta iniciativa marcante. Quero saudar o secretário de Estado da Saúde, doutor Giovanni Guiduccieri, que representa o governador Geraldo Alckmin. Quero cumprimentar também o desembargador José Renato Nalini, corregedor-geral da Justiça e destacado integrante do Tribunal de Justiça de São Paulo. Saudar e agradecer a presença do deputado estadual Pedro Tobias, que também é médico, atuante, então demonstrou interesse duplo por esta temática, que envolve saúde e ética. Saudar a doutora Maristela Maione, representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, agradecer a presença dela, a vinda de Brasília, para participar desta aula inaugural, deste início de um programa inovador. Cumprimentar também a doutora Rita, que também representa o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, chefe do Ministério Público Paulista, o doutor Márcio Fernando Elias Rosa. Quero agradecer também ao professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, que fará a sua aula após esta mesa de abertura. Quero cumprimentar os corregedores, gestores, todos aqueles agentes públicos estaduais que se interessaram pelo tema, que responderam afirmativamente a este chamado, a este convite conjunto do Governo do Estado de São Paulo, por meio da sua Secretaria de Saúde, por meio também da Secretaria da Casa Civil, através da Corregedoria Geral da Administração, nesta feliz parceria com o PNUD. O início disso que estamos hoje aqui, a participar, a presenciar, a testemunhar, remonta a 2011, quando se iniciaram as tratativas entre o Governo de São Paulo, por meio da Corregedoria Geral, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Já em janeiro de 2012, foi realizado no Palácio dos Bandeirantes um seminário enfocando o necessário enfrentamento à corrupção pelo seu viés preventivo, também pela adoção de estratégias e de medidas capazes de enfrentá-lo, numa ação, então, já àquela altura conjunta entre o governo e o PNUD, ocasião em que o próprio governador Geraldo Alckmin esteve presente, participando
da iniciativa e impulsionando isso que agora se concretiza. Após aquele seminário, no mês de junho, nós tivemos a grata satisfação, então, do ano passado, de ver aprovado este projeto inovador, de levar para toda a rede pública de saúde diretrizes, propostas, ações e o chamado para boas práticas capazes de prevenir desvios, irregularidades, situações indevidas, a corrupção, enfim. Então, nós temos hoje este contentamento de sabermos que o projeto de São Paulo é um que está ao lado de outros 16 de todo o mundo, sendo o único projeto do nosso país aprovado atualmente no âmbito do PNUD para esta atuação preventiva em relação à corrupção. E este projeto, ele depende fundamentalmente, para ter êxito, para chegar àquele resultado que se almeja, ele depende da participação de todos os que são os protagonistas da gestão pública no cotidiano. Por isso que ele está justamente voltado a propiciar que os gestores da saúde, as pessoas que conhecem o dia a dia da administração, os seus desafios, as suas dificuldades e também os pontos em que haja necessidade de aperfeiçoamento para que esses apontamentos possam ser feitos. Então, este curso, esta iniciativa, ela parte do que já são as recomendações das Nações Unidas, por meio de um trabalho já realizado, né, nas etapas anteriores a este momento atual em que estamos, ou seja, já houve um trabalho prévio de traduzir a cartilha da ONU de boas práticas anticorrupção na área da saúde. Este material será agora compartilhado com todos os participantes desta iniciativa, e ali estão descritas experiências exitosas em diversos países do mundo, que poderão ser cotejadas, né, e trazidas com as devidas adequações para a realidade brasileira, e também servirão de estímulo para que outras iniciativas, outras práticas que se revelem convenientes, necessárias em face da realidade brasileira, possam ser apontadas pelos senhores e pelas senhoras. Então, esta é a nossa expectativa, que ao final desse conjunto de encontro que teremos, e eu registro aos participantes convidados, que, além das pessoas que estão aqui presencialmente nesse auditório do Centro de Formação da Secretaria da Saúde, também há outras centenas de pessoas acompanhando este evento por meio da transmissão por videoconferência. Então, quero também dizer da importância das pessoas que estão nas diversas regiões do Estado de São Paulo, acompanhando esta iniciativa e podendo, então, dela participar. Nós teremos, portanto, essas demais etapas que deverão se concluir em maio, né, num processo aberto, participativo, com oficinas de trabalho entre os próprios participantes, a partir de algumas aulas iniciais, e hoje, já nesse momento de abertura, nós teremos a satisfação de poder acompanhar uma lição sobre ética de um grande professor nesse assunto, que é o Dr. José Renato Nalini, não só pela sua atuação no âmbito da justiça e realizando o justo no seu cotidiano, como também como professor reconhecido, aclamado, que tem, inclusive, obras acadêmicas produzidas em relação a esse assunto. E hoje também nos brindará com uma sintética aula sobre ética, tema fundamental quando falamos de prevenção e combate à corrupção. Essa iniciativa ela se coloca, portanto, em um contexto em que, no âmbito estadual, se faz um esforço para o fortalecimento dos mecanismos de controle, para buscar a prevenção, maior orientação, aperfeiçoamento de procedimentos, a fim de evitar
situações indesejadas. As referências desse trabalho concreto são várias, né? Então, é esse o pano de fundo em que esta iniciativa se coloca. Basta mencionar a criação pelo governador Geraldo Alckmin do Sistema Estadual de Controladoria, também há 2 anos, né, buscando uma maior integração entre os diversos órgãos de controle, entre as corregedorias do Estado, entre as auditorias que atuam na administração direta e indireta, entre as ouvidorias, com as comissões de ética, com a criação de um conselho de transparência da administração pública. Então, diversas iniciativas enfeixadas e convergentes no sentido de promoção da transparência, de aumento do controle, de estímulo à prevenção. Também, recentemente, foi concluído um curso, valendo-se da tecnologia de ensino à distância, mais uma vez, para capacitar, e assim foram, então, capacitados, em torno de 900 agentes públicos de diversas secretarias sobre o ciclo de compras públicas. Então, também foi uma iniciativa com a participação fundamental da Fundap, ligada à Secretaria de Gestão Pública, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento. Então, nós percebemos que há um conjunto, né, de iniciativas e de esforços apontando nesta saudável direção da prevenção à corrupção e da melhoria dos mecanismos públicos de controle e de gestão pública. Também eu quero mencionar que, nessa área preventiva, foi criado um cadastro para qualquer entidade que queira receber recursos públicos. Ela deve, então, se inscrever e ela passa por uma fiscalização prévia, a fim de evitar que entidades laranjas, fantasmas, né, sem uma atuação reconhecida pela sociedade, possam receber recursos públicos e depois não ter condições de desenvolver aquele projeto ou mesmo prestar contas adequadamente. Então, o cadastro já é uma realidade. Hoje, a celebração de convênios exige, por qualquer órgão público, esta prévia certificação em relação à regularidade cadastral da entidade. Já são mais de 3.700 ONGs, OSs, OCIPs, fundações privadas que estão hoje integradas nesse cadastro, que está aberto à consulta pública por qualquer interessado. Todas essas informações elas podem ser acessadas pelo portal da Transparência do Estado de São Paulo. O endereço é transparencia.sp.gov.br. É neste site que está também o conjunto de informações de interesse público, contratos, licitações, remuneração do pessoal do Estado, essas informações sobre as entidades certificadas e o portal, para satisfação de todos os agentes públicos que são responsáveis por ele, acaba de ser reconhecido pela entidade Contas Abertas como o melhor do Brasil. Então, São Paulo obteve a primeira colocação no índice de transparência realizado pela entidade Contas Abertas. E agora, a partir do portal estadual, o governo de São Paulo desenvolveu um portal para os municípios. E isso está sendo oferecido gratuitamente aos municípios para que eles também atendam à lei de responsabilidade fiscal e coloquem na internet as suas receitas e despesas de forma atualizada, viabilizando, portanto, que os municípios correspondam à transparência deles esperada e, com isso, também não fiquem sujeitos à sanção que a lei estipula, porque, a partir de maio de 2013, o município que não tiver as suas contas na internet de modo atualizado, por meio de um portal da transparência, ficará impedido de receber repasses estaduais e federais. Então, o governo está oferecendo aos municípios um instrumento de transparência, que é o portal. Semana passada, então, essa semana já houve a adesão de dezenas de municípios da região de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. A semana que vem acontecerá a capacitação regional na região de Presidente Prudente, Marília e Araçatuba. E, nas semanas seguintes, as demais regiões do Estado. Então, nós percebemos que há um conjunto de iniciativas a favor da transparência, a favor de uma cultura de respeito ao dinheiro público,
de valorização das condutas corretas na administração pública, e certamente este é o grande valor da iniciativa que estamos aqui hoje participando. Então, eu quero agradecer a todos que tornaram possível estarmos aqui hoje, a equipe da Corregedoria, a equipe da Secretaria da Saúde, a equipe da Fundap, ao PNUD, né, que está sendo o grande viabilizador deste projeto, e compartilhar o entusiasmo, né, que tem perpassado a atuação de todos os que estão participando dessa iniciativa. Que isso também seja a tônica na participação dos senhores e das senhoras, e que nós possamos, dentro de algumas semanas, voltar a nos encontrarmos, ainda que em relação a alguns virtualmente, né, por meio da videoconferência, para celebrarmos a concretização de mais um passo concreto no sentido dessa conscientização, de melhores procedimentos, e graças a essa contribuição esperada de todos os que participarem desta iniciativa, poderá então haver, além da cartilha das Nações Unidas, uma cartilha do Estado de São Paulo de boas práticas na gestão pública da saúde, evitando corrupção, evitando desperdício, valorizando aquilo que deve sempre reger a administração pública, que são os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, eu quero registrar também o agradecimento pela presença do representante do conselheiro Dimas Ramalho, do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, como órgão de controle externo, também tem participado de diversas iniciativas no sentido da promoção da transparência, do controle da administração pública, e assim é que devemos avançar, somando esforços e caminhando na direção que, no caso dos integrantes do governo de São Paulo, é a direção apontada pelo governador Geraldo Alckmin, de termos mais prevenção, mais orientação, para que a necessidade de ações punitivas, repressivas, seja cada vez menor, né, por não se fazerem mais necessárias diante de uma situação de plena regularidade e de observância dos ditames que devem nortear as ações públicas. Então, um bom curso a todos e muito obrigado por terem tornado isso possível. Agradecemos as palavras do Dr. Gustavo Húngaro e convidamos a doutora Maristela Marques Baione, representante residente, assistente do Programa das Nações Unidas. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar as autoridades da mesa em nome do secretário de Saúde e agradecer a essa oportunidade de estar aqui com vocês, em nome do embaixador Jorge Chetchek, que, infelizmente, o nosso embaixador da ONU no Brasil não pôde estar aqui presente com vocês. Queria começar parabenizando a Corregedoria Geral de Administração do Estado e a Secretaria de Saúde por essa ação bastante inovadora. A gente tem trabalhado muito em parceria com os órgãos de controle e a gente vê essa ação, uma ação de integração, uma ação de prevenção, mas uma ação pedagógica, antes de mais nada, né? Uma ação em que a Corregedoria, para além das suas funções de controle e de atendimento, de cumprimento das conformidades, de pensar desempenho e verificar resultados, também passa por uma ação conjunta com os órgãos executores, na perspectiva de uma ação pedagógica, de troca de informações, de compartilhamento de ferramentas e instrumentos junto com aqueles que são gestores da área, né?
Hoje estamos inaugurando um passo bastante importante, é o passo 2 desse projeto promovendo a boa governança no setor de saúde. O primeiro passo, como o nosso presidente da Corregedoria já mencionou, foi a tradução, e a gente tem aí alguns outros passos à frente para concluir o projeto, que envolve não só a capacitação, mas depois uma campanha, o lançamento do manual específico para o Estado de São Paulo. Para nós, do PNUD, é com muita satisfação que a gente vê isso acontecendo, né? O PNUD é um órgão subsidiário da Secretaria-Geral das Nações Unidas, tem sido, talvez, a maior organização dentro do conjunto da família das Nações Unidas, que promove o tema da governança, da boa governança, da qualidade de gestão, então, e da governança democrática. Então, acho que, assim, para a gente é uma satisfação muito grande ver que as nossas publicações, que as nossas diretrizes, que os nossos manuais passam agora a ter uma aplicabilidade concreta dentro do Estado de São Paulo. Então, nós temos, nesse campo, duas outras publicações muito interessantes, uma relacionada a águas e outra relacionada a gerenciamento de bacias hidrográficas e outra relacionada à saúde, que a gente tem, assim, uma perspectiva, espera vê-las também adaptada e aplicada tanto no Estado de São Paulo como em outras partes do Brasil. O PNUD ainda tem, não só além dessas publicações, dessas diretrizes, um outro conjunto muito vasto de publicações no campo de combate à corrupção. E o nosso papel é exatamente esse, produzir esse conhecimento, sistematizar as boas experiências e colocar à disposição dos Estados. Então, para a gente, assim, é uma alegria, é uma satisfação ver isso acontecendo aqui. Aqui no Brasil. Queria só mencionar que eu acho que é extremamente importante trazer alguns dados mundiais para a gente ter um pouco da noção do que nós estamos falando. E esse guia, essas diretrizes, vai poder depois detalhar para vocês o tipo de regularidades, o tipo de mecanismos, instrumentos disponíveis. Mas mencionar que os gastos, por exemplo, os gastos mundial na área de saúde estão mais ou menos estimado em 4,7 trilhões de dólares, sendo que 260 bilhões são estimados que caem na esfera da fraude. Nós estamos falando só de fraude. Se nós considerarmos os outros tipos de irregularidade, nós vamos ver que nós estamos perdendo muitos recursos da saúde, como um todo, no campo mundial, para a área de educação. E isso tem impactado no desenvolvimento dos objetivos do milênio, isso tem impactado os resultados, isso tem impactado na vida das pessoas, tem impactado em mortes. Então, acho que, assim, é extremamente importante a gente melhorar a questão, e o PNUD aposta que, para a gente evitar a corrupção, a gente precisa melhorar a governança, precisa melhorar a gestão. Por isso que a gente vem trabalhando dentro dessa perspectiva. Quando eu olhei esse manual, com que vocês vão estar debruçados nos próximos encontros, né, dessas diretrizes que o PNUD trouxe para a área de saúde, me deparei com alguns questionamentos, né? Então, eu olhava e dizia assim, mas será que no Brasil, com tanto avanço que a gente tem visto, lei da informação, os portais de transparência, todo o avanço, o Brasil tem avançado muito, a gente tem que reconhecer o avanço brasileiro. Mas será que as irregularidades apontadas nessas diretrizes e os instrumentos disponíveis para evitar irregularidades se aplicam? E aí, assim, com uma certa tristeza, a gente faz uma leitura de jornal, a gente faz uma pesquisa no Google, e a gente vê que, infelizmente, nós temos esses problemas que o relatório traz, né? Então, olhava o tema do absenteísmo dos profissionais. No Natal, nós perdemos algumas crianças em hospital por falta de médico, né? Nós tivemos esse problema, né? Médicos que estavam recebendo salários que não estavam comparecendo. Problema de compras, né? Nós temos um problema sério na área de compras de equipamento, principalmente equipamento de alta tecnologia na área de saúde. Compra de equipamentos. O PNUD, junto com a Anvisa, está desenvolvendo um projeto, inclusive, para auxiliar no desenho, nas especificações técnicas de tecnologia na área de saúde, né, que sejam próteses, até mesmo como compor uma bula de remédio. Então, são padrões que precisam ser estabelecidos que permitam, na realidade, um melhor controle, uma ação mais efetiva.
Um outro tema que eu acho extremamente relevante é a questão do pagamento da propina para serviços públicos, né? Então, eu lia isso no nosso diretriz e dizia, mas será que isso realmente acontece no Brasil? E a gente vê isso acontecendo para furar fila, para passar em fila de serviços públicos. Então, assim, essas pequenas, tanto as grandes irregularidades como as pequenas irregularidades que atualmente nós consideramos culturalmente aceitáveis no Brasil, precisam ser revistas, porque, na realidade, isso tudo tem um impacto muito grande na vida das pessoas, no bem-estar e na qualidade. Para concluir, eu queria só mencionar que a área de saúde, em particular, tem um conjunto de portas, por ser uma área extremamente com informações assimétricas, por ser uma área diferente da educação, que tem a educação tem uma regularidade, né? Atende os meninos diariamente, tem um conjunto de crianças, um conjunto de professores. A saúde, ela tem uma demanda variável, ela tem uma demanda não estável, ela tem uma demanda mais dinâmica. E a saúde acaba permitindo uma série de portas de entradas para a corrupção, né? A gente mencionava a área de compras, a parte de pagamento de propina, o absenteísmo. A gente pode mencionar aqui um elenco e as diretrizes desse manual, que vocês vão estar discutindo nos cursos, vão ajudar muito a discutir esses pontos. O objetivo nosso aqui é fechar essas portas, fechar essas entradas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de instrumentos, de ferramentas de gestão. E, por isso, há essa iniciativa, e, por isso, a gente queria dizer para vocês que esse curso, que vai ser realizado no Estado de São Paulo, é uma aposta muito forte nos gestores da área de saúde, nos funcionários públicos, nas lideranças do Estado de São Paulo, de que, fato, por intermédio do comprometimento moral ético de cada um de vocês e de nós vamos conseguir fechar essas portas, com o grande objetivo de poupar vidas, salvar vidas e dar melhor bem-estar para a população brasileira. Considerando, particularmente, que a população pobre, em geral, é a mais afetada pela corrupção. Então, isso, assim, é um compromisso do PNUD com o Estado de São Paulo e apostando no compromisso individual de cada um de vocês. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que realmente é uma aposta que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo, na Secretaria de Saúde, na Corregedoria. Estamos muito felizes de trabalhar com vocês, esperamos poder realmente ter índices muito bons de saúde aqui no Estado de São Paulo e uma garantia de que não haverá, né, ou que será reduzido, que haverá maior controle e um combate à corrupção muito intenso. Queria agradecer e parabenizar mais uma vez a Corregedoria e a Secretaria por essa junção e por esse esforço, que é bastante inovador. Muito obrigada. Agradecemos as palavras da doutora Maristela Marques Baione, e, neste momento, convido o excelentíssimo doutor Pedro Tobias, deputado estadual. Bom dia para todos e todas. E vou cumprimentar toda a mesa em nome de Gustavo, meu amigo de longa data, ex-secretário. Olha, eu vou falar mais como médico, porque exerce a profissão. E na saúde, não tem perdão de roubar, porque a área tanto sofrida, viu, Giovanni, tanto falta dinheiro, e tem gente, tem coragem, ainda rouba. Eu acho a cartilha, isso é importante para orientar gente de bem como vai fiscalizar, tanto funcionário, tanto paciente também. Muitas vezes, por falta de conhecimento, funcionário tem. Porque, Giovanni, antes de você ser secretário, eu acho maior para acabar a punição. Sem punição,
cartilha só para ajudar a cartilha, só para denunciar. Mas a punição devia ser exemplar. Como fala, devia ser que rouba a saúde, devia crime dele infiançável. Não tem que devia ir na cadeia direto. Porque hoje que tanto poucos dinheiro, veja bem, na época você não estava secretário, descobrimos, estava CPI, negócio de radioterapia. Isso é gravíssimo. Isso não é roubou dinheiro do Estado, não é roubou de cidadão. Porque essa máquina, radioterapia, cápsula, quando chega o poder dela até 20, esse devia trocar da cápsula. Estava várias serviços usando, só saindo o sinal. Não estava curando ninguém de radioterapia. E eu, até paciente minha, já fiz várias radioterapias de câncer de mama, até hoje não sei se foi ou não foi. Faz 6 anos. Não foram punidos. Devia ser preso imediato. Para dar exemplo. Sem fazer isso, na legislação ser rígida, e não tem perdão nenhum, eu acho cartilha, porque bandido, o honesto vem de casa. Não é serviço público que cria bandido, que cria honesto. Essa honestidade e seriedade vem de casa. Me precisamos orientar honesto, porque não sabe fiscalizar, tanto paciente, tanto funcionário, e bandido, e cadeia, e tira poder financeiro. Isso, infelizmente, nossas leis têm, empurra para cá, empurra para lá, tem bom advogado, essa passa caduca e não conseguimos. Eu acho mais importante, tira dinheiro de corrupto, dói no bolso, que fica preso ou fica falando dele. Esse é meu recado, porque eu acho uma vergonha, paga para SUS uma cirurgia de câncer de mama, quadrantectomia, Giovanni, eu pago para mim R$94 para operar uma paciente. Se chama encanador. Por quê? Porque tem muito desvio. Encanador não aceita isso. E só para terminar, viu, a mesa, na época da eleição, chamamos fotógrafo no partido para tirar fotografia como governador. Como partido paga, veio a fatura. Fotógrafo estava cobrando R$150 por fotografia. E só negativo, não dava fotografia. Falei, poxa, eu opero câncer de mama, ganho R$94, vou pagar imposto futuro 27%? A resposta dele, minha mão de obra especializada. Então, não, minha não é. Se é por isso, a saúde, eu acho, chegamos, tem poucos dinheiro, mas tem desvio. Porque desvio todo lado. Porque a saúde não é fácil. Giovanni, médico, sabe, marca remédio A, mas está tomando o paciente remédio C, de genérico, me coloca a primeira no papel. É meio complicado. Eu acho, minorias são corruptos, me age todo lado. Como laboratório, como tempo atrás, laboratório, como advogado, como médico, mandava na justiça para esse remédio alto custo e tudo fajuto, nem tomava remédio paciente, só para faturar, para corromper esses miseráveis, eu que chamo eles Dona Maria, que não tem aonde ir, só atrás de SUS. Mas fora de punição, vai me perdoar. Cartilha ajuda, me precisa punição rígida, sem perdão. Não tem perdão que rouba a saúde porque que precisa tanto dinheiro. Obrigado, viu? Agradecemos as palavras do deputado Pedro Tobias. E, neste momento, convido o professor Dr. Giovanni Guiducherri, secretário de Estado da Saúde de São Paulo, para o uso da palavra.
obrigado. Eu queria cumprimentar inicialmente o Dr. Gustavo Húngaro, presidente da Corregedoria Geral da Administração, e cumprimentá-lo por essa importante iniciativa de trazer esse tema do combate à corrupção aqui para a saúde. E destacar, doutor Gustavo, é só ver o interesse, né? E aqui tem pessoas de todo o estado da saúde querendo participar desse importante debate. Cumprimento o nosso desembargador, doutor José Renato Nalini, corregedor de Justiça, e realmente essa colaboração entre o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público é fundamental para poder avançar nesse tema. O nosso caro amigo, médico, deputado estadual Pedro Tobias, que relata, né, o que todos nós sentimos, né, quantos problemas a saúde tem e quantos desafios temos aí pela frente. Cumprimento a doutora Maria Estela Baioni, representante aqui das Nações Unidas, nesse programa do PNUD, e essa associação da Corregedoria com o PNUD é uma associação muito feliz e muito importante, né? Poder mostrar para os profissionais da administração pública, em particular aqui para a saúde, de revelar meios de defesa, conhecer um pouco a sistemática da corrupção e buscar orientar todos os nossos funcionários, nossos diretores, de como se defender desse câncer aqui, tão presente aqui na nossa vida e, infelizmente, muito presente na saúde. Cumprimento a doutora Rita Bergamo, promotora de justiça, representando aqui o nosso corregedor Márcio Elias, e todos os nossos diretores, coordenadores, os funcionários da saúde, todos que demonstraram interesse por esse tema. Vejo aqui que faltou lugar aqui no auditório para poder acolher todos que vieram ouvir essas importantes palestras. Realmente é muito chocante, né? Como uma área tão subfinanciada, uma área socialmente tão importante, possa ser tão exposta a essa ganância, à corrupção, aos desvios, e uma área que hoje, né, como foi uma pesquisa no final do ano passado, mostrou que 74% da população brasileira coloca a saúde como a sua primeira e maior preocupação. Então, a saúde hoje é o grande desafio a ser vencido, né? Um grande desafio a ser vencido com recursos insuficientes. Eu acho que ainda no nosso país ainda não existiu o convencimento da necessidade de um financiamento adequado para a saúde, e quando nós vemos que esses poucos recursos que existem para o Sistema Único de Saúde, que atende a grande maioria da população que tem menos acesso e maior dificuldade, esses recursos acabam sendo desviados em maior ou menor proporção. Acho que nossa obrigação, e nesse aspecto destaco a preocupação do governador Geraldo Alckmin, de poder melhorar a questão da administração pública, melhorar a eficiência, melhorar a produtividade, melhorar a consciência de quem trabalha e, é claro, reduzir esses desvios. A saúde está muito exposta, e o governador Geraldo Alckmin vê isso com muita clareza, porque não é uma área assim como a educação, onde grande parte dos recursos são aplicados em recursos humanos. A saúde absorve muitas tecnologias, tem uma indústria farmacêutica ávida, né, para introduzir novos medicamentos, para impor medicamentos, para encontrar as vias dessa incorporação tecnológica que muitas vezes não é nem a mais adequada para os nossos pacientes. E também por esses recursos de custeio espalhados em todo o Estado, em todo o país, o volume de compras. Então, em todo momento, tem que se ter grande atenção
nesses controles. Eu acho que realmente nós temos que fazer um grande esforço para que o pouco dinheiro que vai para a saúde seja aplicado de forma adequada e mostrando para as nossas lideranças que se pode sim investir mais em saúde, porque o dinheiro que está sendo investido em saúde está sendo bem aplicado. Eu acho que essa é a nossa parte, eu acho que essa nossa parte nós temos que cumprir, aprimorando os nossos controles e trabalhando com atenção. Eu acho que essa é uma consciência que, sem dúvida, os nossos funcionários, os nossos diretores da saúde têm, e nada melhor do que conhecer métodos para aprimorar esses controles podem nos ajudar a ter tranquilidade que os recursos estão sendo bem adequados. Agradeço muito ao PNUD, à nossa corregedoria, pelo esforço de poder trazer essas informações e para poder aprimorar a administração pública. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do professor Dr. Giovanni Guiducerri, secretário de Estado da Saúde, e, neste momento, convidamos o excelentíssimo Dr. José Renato Nalini, corregedor-geral da Justiça, para uma saudação e também a apresentação do tema O que é ética? Bom dia a todos. Bom dia a todos. Melhor. Eu queria cumprimentar todos os participantes, agradecer o convite que o Dr. Gustavo Húngaro tão gentilmente me fez, acreditando que eu pudesse falar alguma coisa sobre ética. Cumprimentar o seu secretário, Giovanni Guiducerri, deputado Pedro Tobias, e, por último, mas não menos importante, as duas moças que embelezam a mesa, a doutora Maristela e a doutora Rita. O doutor Gustavo me pediu para falar alguma coisa sobre ética, e eu sempre digo que, quando nós falamos em ética, na verdade, nós estamos pregando para convertidos. Quem tem interesse por ouvir ética não precisa ouvir. Quem precisaria pensar em ética não quer ouvir. E, portanto, nós poderíamos dizer que ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. Esse é um conceito um pouquinho mais sofisticado, mas nós poderíamos dizer também que a sensação que todos nós temos, que ética é a matéria-prima de que o Brasil mais se ressente. É a grande carência brasileira, a carência ética. Ética está em todos os discursos. Normalmente, aqueles que menos têm ética colocam ética nas suas falas, nas suas promessas, mas nós verificamos que realmente essa bússola natural que deveria nascer e ser cultivado em toda pessoa que não tenha nenhuma patologia é muito relegada, não é? Porque nós vivemos um mundo extremamente complexo. Os senhores vejam a questão da saúde, as últimas décadas mostraram um avanço considerável, não é? Nós tivemos avanço em todas as áreas da saúde. A ciência, o prolongamento da vida, as vacinas, o desenvolvimento da bioquímica, nós tivemos a tecnologia a serviço da saúde, hoje podemos fazer cirurgia à distância, não é? Lamentavelmente, não é um campo em que nós possamos dizer que estejamos acima das deficiências humanas. Ao contrário, no Brasil, nós continuamos a ver as filas, nós continuamos a ver pessoas morrendo em macas, nós vemos as longas filas de consulta e, portanto, isso merece uma reflexão, uma postura muito séria por parte de todos aqueles que
sentem esse problema na carne, como é o pessoal da saúde, não é? Saúde é um conceito muito mais amplo do que a vinculação à enfermidade, não é? Nós sabemos hoje, o Damasio, Antônio Damasio, que é um filósofo português que estará em breve no Brasil para participar daquele projeto Fronteiras do Pensamento, ele tem um trabalho científico muito interessante mostrando que nós precisamos de uma espécie de cultivo do otimismo, né, de uma disseminação da alegria, da tranquilidade, de uma convivialidade mais fraterna para prevenir os problemas de saúde. Porque a pessoa que vai enfrentar as dificuldades da vida de hoje, a requisição, a pressa, o trânsito, a incerteza, a insegurança, a violência, o excesso de todas as requisições, ela vai desenvolver um quadro patológico que precisaria de mais compreensão, às vezes, do que de real tratamento. E isso quer dizer falta de ética, não é? Nós não temos tempo para o outro, nós não temos tempo para ouvir as aflições, as pessoas já não ouvem mais ninguém, todos só querem falar. E eu vivo num ambiente em que se fala cada vez mais. As longas decisões, aquelas questões que poderiam ser resolvidas singelamente, levam horas de debates, de discussões, daquilo que o ministro Joaquim Barbosa falou, que a justiça tem muitas firulas e rapapés, não é? Então, nós vivemos um período hoje em que há um direito crescente e uma ética minguante, não é? Nós falamos em direito, então não sobram leis, decretos, portarias, resoluções, normas de serviço, cartilhas. Elas são importantes, sim, mas o que são? São normas, não é? Enquanto que um humorista brasileiro já disse, se lei resolvesse alguma coisa, bastaria uma só lei. Todo brasileiro passa a ter vergonha na cara. Artigo 1º. E artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Não é? Então, a lei não resolve. Um francês que eu admiro cada vez mais, hoje esquecido, chamado Jean Crier, ele escreveu um livro dizendo a vida do direito e a inutilidade das leis. Sempre se viu a sociedade modificar a lei. É raro verificar que uma lei modifique a sociedade. E nós estamos assistindo isso num país em que, infelizmente, há leis que pegam e leis que não pegam, não é? Quando a lei deveria ser a expressão da vontade geral, direcionada à consecução do bem comum, e nós não poderíamos nunca pensar numa lei para não ser cumprida. Portanto, a ética é aquilo que está faltando e que não é difícil para cada um de nós reencontrar na sua consciência aquela bússola natural, que não precisaria haver lei nenhuma para dizer ao enfermo, você socorra, tente curar, não é? Mas nós estamos numa sociedade tão insensível que nós tropeçamos ou desviamos de pessoas caídas na rua, sempre aliviamos a consciência dizendo estão drogados, estão bêbados, são ociosos, são vagabundos, não é? Já não nos irrita isso. Não precisaria haver uma lei dizendo uma criança que se aproxima de alguma coisa de perigo, de uma piscina, de um fogão, afaste-a. Nós precisaríamos de lei para isso? Não. Deve ser uma espécie de bússola natural. Nós todos temos a ideia, se formos pessoas racionais, e todos nós nos autodenominamos seres racionais, a primícia da criação, nós deveríamos sentir dentro de nós aquele sinal.
verde avance, amarelo pense e adote a dúvida metódica, a dúvida como suspensão do juízo, a epoqué dos gregos, para você depois resolver se avança ou não, e o vermelho, pare, nós todos sabemos o que é vedado, nós todos sabemos o que é errado. E por que às vezes nós somos cúmplices do mal? Perdemos a nossa capacidade de indignação. Achamos que tudo é assim mesmo, que não tem remédio, que a política é o refúgio dos que não têm caráter, de que nada funciona. Nós precisamos recobrar a nossa esperança. Eu vejo que há pessoas, e ainda bem idosas, pensando em como salvar o mundo. O Edgar Morin, que é alguém que tem mais de 90 anos e continua a produzir um pensamento muito criativo, muito pioneiro e muito instigante, ele é o desafio, ele lança agora um último livro chamado A Via para o Futuro da Humanidade. E ele contempla a saúde, ele fala em relação à saúde, o que está acontecendo no mundo inteiro e que deveria merecer a nossa preocupação. Então, ele fala que a reforma deveria começar, talvez, nos estudos da medicina, assim como a reforma do direito no Brasil deveria começar com a reforma da faculdade de direito. A educação jurídica é a mais anacrônica, aquela que ensina a brigar, ensina a litigar, ensina a entrar em juízo. Esquece-se da conciliação, esquece-se da pacificação, esquece-se de que as pessoas têm de ser maduras, sensatas, sentar a uma mesa, dialogar, em vez de enfrentar uma justiça que tem 6 instâncias. Começa com o juiz de primeiro grau, passa para o tribunal, depois vai para o STJ, depois vai para o Supremo Tribunal Federal. Tem um órgão agora criado em 2004, instalado em 2005, o Conselho Nacional de Justiça, que é uma 5ª instância, e depois do CNJ nós podemos voltar para o Supremo. São 6 instâncias. Todos sabem como começa um processo no Brasil, ninguém pode pôr a mão no fogo como vai terminar, por maior razão que você tenha, porque a criatividade hermenêutica é um drama, cada um quer inovar, criar e ler a lei à sua vontade. Então, a medicina também precisaria ser pensada. E essa reforma do ensino da medicina poderia começar com o ensino das ciências humanas, integrando a psicossociologia dos médicos com a sociologia da medicina. Ensino da civilização, ensino da complexidade humana, situando o ser humano na natureza viva e no cosmos. Ensino do conhecimento e do pensamento complexos, que permita enfrentar as relações entre o local e o global, a parte e o todo, bem como superar as separações e compartimentações vinculadas à especialização. E assim vai, há muita coisa que nós precisaríamos pensar em reformar. Mas a reforma tem início na nossa consciência. A única reforma verdadeiramente séria é a reforma da nossa cultura pessoal, da forma como nós vemos a vida. Correndo atrás da sobrevivência, às vezes nós esquecemos de quem nós somos. E o primeiro encontro é aquele consigo mesmo. Vamos voltar a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Essa é a verdadeira vocação de cada ser humano. Saber o que está fazendo no mundo, saber por que nasceu, se o mundo é melhor porque ele nasceu e ele está atuando, ou se o mundo piorou com a sua omissão, com a sua insensibilidade. O Morin falou uma frase aqui que me calou muito e que eu deixo aqui como uma mensagem para todos os senhores que mostraram entusiasmo e empenho em participar desse primeiro encontro, doutor Gustavo, que eu espero que se prolongue e se fortaleça e ganhe consistência e se propague pelo Brasil. Não como evento, mas como uma fórmula de nós repensarmos a nossa atitude perante o mundo. A frase é: ó irmãos humanos e futuros cadáveres, tenham piedade dos réis mortais, que dessa piedade nasça, enfim, uma humilde bondade, mais verdadeira e mais digna do que o presunçoso amor ao próximo. Presunçoso porque nós falamos em amor ao próximo, mas é tão difícil a gente amar o próximo, né? Nós não conseguimos nem amar a nós mesmos, quanto mais ao próximo, que é o outro, né? Então, boa sorte, bom trabalho a todos e
tirem bastante proveito deste encontro. Nós temos de pensar na saúde, que é importante ter o corpo sarado, não é? Um axioma, um postulado de que ninguém foge hoje, mas nós precisamos pensar em ter almas saradas. Eu espero que a gente saia daqui com as alminhas mais saradas do que quando nós entramos. Muito obrigado. Senhores, daremos continuidade ao evento e tenho a honra de convidar o professor Dr. Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas, que irá proferir uma apresentação sobre o tema Corrupção na Administração Pública. Por favor. Bom, muito bom dia a todos, muito bom dia a todas. Tá? Eu vou, a convite da Secretaria e dos organizadores desse evento, a quem eu queria parabenizar e agradecer, nominando aqui a Denise, a Regina e o Rafael, da Controladoria, que foram as pessoas que tiveram comigo, conversaram comigo antecipadamente sobre esse evento, tá? Falar sobre questões relativas à corrupção. Ou seja, o tema ele é tão abrangente, tão amplo, que nós poderíamos tratar de diversas formas. Tratar sobre diversas perspectivas. O Dr. Gustavo, quando abriu o evento, ele ressaltou muito a questão da Controladoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, falou do sistema de controle no Estado de São Paulo, que é um viés para se pensar sobre corrupção. Eu vou tratar com vocês mais algo que esteja um pouco ligado à definição do termo, tá? Os chamados tentáculos à corrupção. Tentar trazer aqui alguns casos, muito rápido, só para nós pensarmos um pouco isso, e, ao final, fazer um pequeno balanço sobre questões que são importantes para combater a corrupção. Porque a palavra correta é combate, né? Ou seja, é algo constante, é algo que não se esgota na medida em que é impossível acabar com a corrupção. Assim como qualquer organização criminosa que busca a todo momento em que uma torneira é fechada, abrir novas torneiras, abrir novos espaços, tá? As pessoas que, de certa forma, estão se organizando para poder tomar de assalto o dinheiro público também fazem a mesma coisa. Toda vez que se inventa, que se cria algum tipo de ferramenta, algum tipo de sistema, eles buscam outras estratégias para poder ocupar outros espaços ainda não identificados pelo sistema de controle ou pelas organizações que se ocupam desse processo. Tá? Então, eu queria, primeiramente, me congratular com o evento, pela importância que esse evento representa, sobretudo em termos de valorização daquilo que é central quando se pensa em combate à corrupção, que é a cultura pública, que é a integridade pública. Então, começando, tá? Eu não gostaria que isso aqui fosse uma aula no sentido clássico da palavra, e mais uma conversa, e mais um bate-papo. Nós podemos entender corrupção de diferentes formas. Pegando, primeiramente, o sentido etimológico, né? Ou seja, da origem da palavra, o que ela indica? Objeto quebrado. Tá? Objeto quebrado, e se nós quisermos trazer isso para o termo que nós queremos discutir, do ponto de vista conceitual, tá? Nós podemos... Tá? Defini-la como renúncia à ética, renúncia à moralidade, renúncia à tradição e renúncia à virtude civil. Do ponto de vista das agências internacionais, o Banco Mundial e a ONG Transparência Internacional, tá, consideram corrupção como sendo o quê? O uso da posição pública de um indivíduo para proveito pessoal ilegítimo. Nós falamos agora há pouco em questões que são mais abrangentes, renúncia à virtude, renúncia à moralidade e renúncia à tradição. Quando nós chegamos à agenda das agências internacionais, nós caímos diretamente para a administração pública, que é onde o termo, de certa forma, mais nos chama a atenção.
Se levarmos isso em conta, nós podemos verificar que, ao longo do tempo, nós podemos dividir a corrupção em termos de significado e em termos de sentido em dois momentos. Para os antigos, nós falávamos em degradação dos costumes. Por quê? Porque para os antigos o dinheiro não tinha tanta centralidade. Os valores eram o que organizava a vida social. Portanto, romper com os valores, quebrar com os valores, era se corromper. Para os modernos, que somos nós, onde o dinheiro e a materialidade têm um sentido danado na vida da gente, a corrupção passou a ser associada com aquilo que comumente mais nos chama a atenção, que é a apropriação indevida dos recursos públicos, quando se olha, obviamente, exclusivamente para a administração pública. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque corrupção não é um problema exclusivamente da administração pública. Aliás, para que haja corrupção, é preciso que haja dois agentes, um agente público e um agente privado. Tá? Quando nós pensamos em corrupção apenas no setor público, fica a impressão que basta privatizar tudo, basta transferir tudo para o mercado que esse problema desaparece. E o próprio mundo desenvolvido, se é que esse termo ainda é adequado, nos mostra que a história não é bem essa. Sarkozy saiu do governo na França agora, está respondendo a processo. Helmut Kohl chegou a ser preso. Tá? Não precisamos nem falar da Itália aqui, não é? Nem falar do Berlusconi, tá? Que é um exemplo de como essas questões estão generalizadas pelo mundo afora, independentemente do estágio de desenvolvimento de cada país. Obviamente que pode se manifestar em maior grau ou em menor grau em algum lugar, mas não é um problema apenas do setor público e nem apenas dos países menos desenvolvidos. Tá? Então, se pensarmos em termos de problema, poderíamos brincar com algumas questões. Existe no Brasil uma tendência a dizer o seguinte: a corrupção é um problema cultural. Isso é nefasto, sob o meu ponto de vista. É nefasto por quê? Porque quando a gente transfere para a questão cultural, nós não temos culpados. Todos são culpados, ninguém é culpado, e parece que o problema não tem solução. Tá? Agora, existe uma questão que é concreta. Cultura, assim como tradição, foi feita para ser mudada, e não para se perpetuar. Se não houvesse mudança cultural, ai, 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 o que seríamos de nós hoje, não é? Tá? Somos todos corruptos? Se aceitássemos a tese de que o problema é cultural, teríamos que aceitar essa resposta. Só não nos corrompemos porque não temos oportunidade, quando, na realidade, não dá para se pensar sobre essa perspectiva. Então, é um problema de falta de impunidade? Não é só isso, mas esse é um problema também. Assim como também é um problema da fragilidade de regras. Mas regras não são estanques ao longo do tempo. Se nós olharmos mesmo para o Brasil, um conjunto de regras foram criadas e continuam sendo criadas para poder fazer frente a esse problema. Ou seja, a todo momento, o Estado e legisladores precisam dar resposta. Se estão dando no tempo inadequado, se estão demorando para dar resposta, é outro problema. Mas o problema da corrupção, ela se refere a um conjunto de fatores que estão nas instituições, que estão no declínio da cultura pública, que estão na relação do mercado com o Estado. Tá? Ou seja, não se explica apenas por um viés, e muito menos não é um problema que está colocado apenas dentro da administração pública ou dentro do setor público, como muitos querem fazer crer. Tá? Então, pensando em natureza do problema, reiterando o que eu já disse aqui há pouco para vocês, onde que o problema da corrupção ocorre? Na interface entre público e privado. Pensando, sobretudo, naquilo que nos atinge aqui. Não é? Ou seja, não é um problema do setor público e decorre, sobretudo, aí tem um problema institucional, um problema de regra, um problema de organização, tá? Do poder discricionário da autoridade, no caso da autoridade pública, para impor custos ou conceder benefícios a agentes privados. E que é, de certa forma, uma espécie de incentivo ao suborno. Vocês devem ter visto na semana passada que foram presos quase que de forma sequencial, num dia e no outro, alguns fiscais da Prefeitura de São Paulo. Qual foi a razão dessa prisão? Os fiscais da Prefeitura de São Paulo têm prerrogativa de estabelecer valor de multa. Têm prerrogativa, tá, de passar à frente ou retardar processos.
É o chamado criar dificuldades para ganhar facilidades. Ou seja, uma pessoa que ganha R$3.000, que tem todo esse poder na mão, se ela não tiver uma cultura de integridade muito grande, o tentáculo, tá, é extremamente sedutor para que problemas dessa natureza possam existir. E aí a medida tem sido interessante, não é? A Controladoria Geral do município, recém-criada, está monitorando o patrimônio de todos os funcionários públicos. E naquilo em que o patrimônio foi inadequado com a renda, o funcionário público precisa se explicar. No caso desses 3, cujo salário era em torno de R$3.000, R$4.000, o patrimônio era completamente desproporcional. Tá? Ou seja, esse é um problema concreto, é um problema sério, que se muda com reforma dentro da própria administração pública e, sobretudo, com mudanças legislativas. Tá? Ou seja, como eu disse para vocês, é difícil eliminar por completo o problema da corrupção. Mas é muito importante que se faça investimento para reduzir ao mínimo a existência de tentáculos. E esse investimento deve ser, sobretudo, em prevenção, em valorização da cultura pública, em melhoria dos órgãos de controle, mas também em melhoria salarial e em perspectiva de carreira para os funcionários. Não se pode, em política de combate à corrupção, esquecer da dignidade no trabalho e das condições de trabalho que essas pessoas que estão na ponta e que são responsáveis, em boa medida, pelo bom funcionamento da atividade pública, possam ter. Então, algumas questões chaves, não é? Que oportunidades e ganhos econômicos privados existem na interface entre público e privado? Essa é uma questão para ser pensada pelos legisladores, pelo administrador público, pelas organizações não governamentais que se ocupam desse processo. O que determina a dimensão e a incidência do pagamento de propina? Acabei de dar um exemplo para vocês. Na saúde tem alguns exemplos. Se nós quisermos lembrar de um grande caso na saúde, podemos voltar à máfia das sanguessugas, tá? Que tinha uma conotação de nomeação indevida de uma determinada funcionária que operava o esquema, tinha uma articulação com financiamento de campanha e tinha uma articulação com gastos lá na ponta que não podiam se controlar. Tá? Quais são as consequências políticas, econômicas e distributivas da corrupção? O Gustavo falou um pouco disso aqui, perdão, eu não sou do direito, o doutor Gustavo. Eu não perco essas questões. Que estratégias podem ser utilizadas para se reduzir a corrupção? Então, algumas respostas, eu gostaria até de discutir mais essas questões, mas o tempo é muito exíguo, né? Podem surgir até para promover algum debate. Por exemplo, quem tem habilitação para fazer negócios com o Estado, se não tem uma cultura pública, ou uma cultura de que ganhar dinheiro não é a qualquer custo muito bem desenvolvida, pode ter o suborno e a propina como orientação. Direcionamento de concorrências, que é muito comum, a gente conhece bem, fraude na seleção do vencedor em concorrências, superfaturamento ou leniência com a qualidade do bem fornecido. Existem casos na saúde, assim, se compra um determinado produto com determinada especificação e se entrega a outro. Tá? E obtenção de informação privilegiada. Olha como corrupção não é apenas um problema público. Vocês devem ter visto essa semana, apenas um parênteses, que a Luigi Bertoli, a Core e a M, que são grandes lojas de grandes marcas, para um padrão de classe social privilegiada, utilizava o quê? Mão de obra escrava. Isso é corrupção também. Nós temos que abrir a nossa lente para perceber que todo tipo de transgressão é corrupção. E que, portanto, todo tipo de transgressão não existe apenas na administração pública. Tá? Ou seja, algumas consequências. Ineficiência de licitações, que dá um trabalho danado para os órgãos de controle hoje. Tem um conjunto de obras em todas as esferas de governo que estão paralisadas. Por quê? Porque o processo se iniciou de forma errada. Isso é prejuízo para a sociedade em geral, não apenas para quem compra e para quem executa a obra. Atrasos e burocracia, evasão de capitais e lucros inflacionados. Já existe hoje uma tendência, inclusive, de
do ponto de vista de direcionamento de investimento ou de retenção de investimento no país, de avaliar a segurança que se tem para manter esses investimentos. E a segurança está associada, sobretudo, à integridade. A possibilidade de você continuar trabalhando dentro de um processo de estabilidade que é a regra do jogo pré-estabelecida. Aumento da desigualdade, ou seja, esse é o lado invisível do processo de corrupção. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Distribuição inidônea de riquezas. Aumento de impostos. Por quê? Porque você tem que compensar algum tipo de perda. E, sobretudo, o quê? Corte de gastos em políticas públicas. Quem paga por isso na ponta? Sobretudo, a população que precisaria se beneficiar de políticas públicas que são fundamentais para que mantenham um padrão de dignidade no seu cotidiano. Perda de legitimidade política, ou seja, há governos que sucumbem a esse processo, há autoridades públicas que simplesmente perdem, tá, a sua reputação, desaceleração de crescimento e, retomando a questão das políticas públicas, é um risco para outros objetivos que não apenas o crescimento. É um risco para a justiça, é um risco para a equidade, é um risco, sobretudo, para o princípio da igualdade. Pensando algumas medidas, não é? Penalização econômica dos corruptores, ligando com a ideia da impunidade que nós falamos lá na frente. Tá? Hoje há uma tendência, que é uma tendência extremamente benéfica, de empresas envolvidas com processo de corrupção serem proibidas de fazer qualquer tipo de transação com o Estado. Por isso que as ferramentas de transparência são extremamente importantes. É preciso se dar publicidade cada vez maior. Para que, se a empresa está proibida de fazer negócio com o governo federal, o município e o Estado também saibam disso. E, obviamente, que tomem o mesmo caminho, que tomem a mesma medida. Tá? Proteção aos denunciantes e, conforme eu disse para vocês, reforma no funcionalismo público. E aí não dá para não reiterar a importância de benefícios e bons salários, porque isso tem a ver com menor propensão à corrupção também. E aí tem uma questão que é importante, não é? Todos nós sabemos de corrupção quando ela se torna escândalo. E o próprio sistema legislativo, o próprio sistema público, só responde com medidas adequadas ou de melhoria do arcabouço institucional de combate à corrupção quando tem algum tipo de escândalo, quando ganha dimensão pública. Por quê? Porque aí o grau de cobrança da sociedade aumenta. Tá? Agora, obviamente, que o que se transforma em escândalo de corrupção? A publicização. Para o bem e para o mal. Tá? E também o quê? O sentimento público de que aquilo é um caso inaceitável. E o que abala a reputação de quem está envolvido? O discurso negativo sobre a própria pessoa. Nós já vimos algumas carreiras políticas serem minimizadas ou até mesmo serem interrompidas em função disso. Não estou dizendo que acontece concretamente dessa forma, mas para alguns teve efeito devastador. O que eu estou querendo valorizar nesse processo? Tá? A publicização, o debate, tá? A apropriação desse elemento nocivo como um elemento nocivo gerador de processos de indignação. E aqui só uma questão para a gente separar, não é? Há dois tipos de corrupção, pensando de uma maneira bem abrangente. A corrupção ativa, que é quando um terceiro oferece vantagem a algum agente público, tá? E a corrupção passiva, que é quando acontece o contrário. Um agente público busca um terceiro para, a partir de informações ou de privilégios que ele tem na máquina pública, oferecer algum tipo de vantagem em troca de vantagem pessoal. Se nós pensarmos, em alguns casos, esse aqui é de domínio público, tá? Que era aquele caso de uma quadrilha que furtava medicamentos de alto custo na rede estadual, tá? E revendia a farmácias e distribuidoras. Aqui tem um conluio entre público e privado. Aqui tem um conluio entre corrupção ativa e corrupção passiva, que não dá para você precisar, se não estudar muito bem o caso, quem começou primeiro. Mas, de certa forma, qual é o impacto disso? É devastador para quem precisa do medicamento. Ou seja, o que era público passa a ser objeto de mercado, e da forma mais nefasta possível. Tá? Podemos pegar também só mais um caso, já antecipei esse caso para vocês. Esse aqui é típico de corrupção passiva.
que foi a prisão dos fiscais da prefeitura. Aqui é o caso de uma empresa que estava fazendo uma reforma no imóvel, deu problema no habite, o engenheiro solicitou 10 mil para aprovação, caso contrário, olha o poder que esse engenheiro tinha na mão. O que ele faria? Ele simplesmente pegaria o processo de concessão do habite e colocaria como sendo o último da fila, o que demoraria algo em torno de 2 ou 3 anos para ser apreciado novamente. Olha, o salário dele era algo em torno de R$3 mil por mês. Tá? Ou seja, isso é um tentáculo. Para quem está na ponta, decidindo quanto é a multa, sabe qual o valor da multa que ele queria aplicar para a empresa? R$196 mil. Aí é uma questão de você comparar, eu pago 196 mil, eu dou 10 mil para ele. Tá? Ou seja, é um estímulo à propina, é um estímulo à corrupção. Medidas legislativas, uma reforma dentro da estrutura legal das atividades poderia ser algo bem-vindo nesse processo. E lembrem-se, gente, em 2000 nós tivemos um dos maiores escândalos de corrupção da cidade de São Paulo com esse mesmo enredo. Parte de vocês lembra o chamado escândalo da máfia das propinas, o escândalo dos fiscais. É a repetição. E o que a gente percebe nesse processo? Que nem a prefeitura, nem os legisladores municipais aprenderam com a máfia da propina. O caso acontece da mesma forma. E aqui, como eu disse para vocês, Operação Sanguessuga, que é de domínio de vocês. Isso são dados da CGU, tá? Ou seja, nos 1000 convênios analisados, 70% tinha superfaturamento. Tá? Em 23% dos convênios, as ambulâncias adquiridas e entregues não estavam sendo utilizadas. Tá? Na maioria dos casos, as licitações apresentaram evidência de conluio entre os participantes. Aí, do ponto de vista do balanço, né, o que pode ser feito? Investir em prevenção, como muito bem colocou o doutor Gustavo aqui no começo. Fazer com que os órgãos de controle também tenham uma postura pedagógica, educativa, sobretudo no investimento do desenvolvimento da cultura pública. Investir em controle. Tá? Tem uma frase dos federalistas americanos, né? Se homens fossem anjos, não precisavam de governo. E se governantes fossem anjos, não precisavam de regras. Todos nós precisamos de controle. Tá? Fortalecer a cultura da integridade na administração pública. Não adianta ter somente medidas legais. Isso que vocês estão fazendo aqui é muito importante nessa direção. Na realidade, é o fortalecimento dessa cultura, é a criação de valor em torno do bem público, melhorar salários e investir em carreiras, estimular mecanismos de publicização e transparência articulados com mecanismo de queixa. Não adianta o cidadão ter informação se ele não tem uma ouvidoria, se ele não tem alguém que possa, de certa forma, fazer com que aquela informação que o cidadão tem, que virou para o cidadão uma arma do ponto de vista de proteção do patrimônio público, possa ser, de certa forma, encaminhada em algum órgão da administração pública. Usar tecnologias da informação para monitoramento, isso é indispensável hoje, é uma ferramenta extremamente necessária, mas, sobretudo, e aí eu retomo o começo da fala, continuar vigilante. Por quê? Porque a corrupção não acaba. As organizações corruptas ou os indivíduos corruptos também têm suas inovações tecnológicas, né? E buscam, a partir dessas inovações, manterem suas atividades. Então, grosso modo, desculpe eu ter falado muito correndo. Tá? Eu dou aula às 11 horas da manhã. Tenho que ir correndo para a Fundação Getúlio Vargas. Mas, grosso modo, o que eu queria trazer para vocês era isso. É um pouco da dimensão conceitual e um pouco daquilo que é material, concreto, no dia a dia, quando se pensa em questões ligadas à corrupção. Tá? Muito obrigado. Agradecemos as palavras e a apresentação do professor doutor Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E, neste momento, encerramos o evento de abertura do projeto de capacitação de pessoal da Rede de Saúde Pública Estadual. Muito obrigado a todos aqui presentes e a todos que estão assistindo nos 18 polos regionais a apresentação, a cerimônia de abertura de hoje. Obrigada.